Fala galera, beleza? Hoje mais um vlog gravel aqui no canal e vamos falar a respeito de bikes, de lançamentos, tendências e, é claro, vamos falar das provas de gravel no Brasil e no mundo. Bom pessoal, primeiro falando das bikes, né, a gente tem uma tendência acontecendo no mundo gravel que são as bikes all-road. Quando eu comecei a andar de gravel lá nos anos... já faz tempo, né? Eu ia falar nos anos 2000, não, mas foi em 2016. Tinha essa nomenclatura de all-road, que é o quê? É aquela bike que é feita para você andar em qualquer lugar, em qualquer estrada. Toda estrada, all-road. Então, ela é uma bicicleta com uma geometria muito parecida com uma bike de estrada, né? Mais lá para uma bike endurance, um pouquinho mais confortável, mas com espaço para pneu largo e que você também pode andar com ela na estrada, né? A Cervelo Aspro, que é uma das bikes gravel, assim, as primeiras bikes gravel, segue essa tendência. E é uma bike que eu mesmo já usei em diversas situações para fazer prova de gravel, tanto em lugar plano como em subida, para fazer provas com subida de serra, Serra do Rio do Rastro, né? Corri provas lá fora com ela, tanto o Gravel World Series em Van Huysen, lá na Holanda, ano passado, quanto a Paris-Roubaix e a prova a Liège-Bastogne-Liège, as ambas esportivas. Ou seja, tanto uma prova no asfalto, quanto uma prova de uma clássica dos paralelos, quanto uma prova de gravel, é uma bike que se dá bem. Por quê? Devido à sua geometria e um clearance enorme, né? Cabe pneus ali até, na frente cabe até 700 por 50, mas 700 por 45 na frente e atrás tá ótimo, e 650B cabe até pneu 2.1. Então, existe uma tendência para essas bikes aparecerem. Eu vou pegar de exemplo uma bike que acabou de ser lançada, que é a mesma característica da Cervelo Aspro, que é uma bike da Vitus. A Vitus é uma tradicional fabricante francesa, né? Então, os caras no site deles colocam lá Road and Gravel. Então, é uma bike que foi desenvolvida para fazer tudo. Aparece ali como gravel bike, mas a geometria dela é muito parecida com uma bike de endurance. E ela também tem um clearance para pneus até 45 milímetros. Então, olha que interessante, eu vou dar uma analisada na geometria, só para vocês terem uma ideia. É uma bike que tem um entre-eixos um pouquinho maior, que seria uma bike de estrada, né? Ela não tem um BB drop muito, não é muito para baixo o BB drop. O pessoal percebeu que se você colocar o BB drop muito para baixo, a bike fica muito lenta. Então o BB drop dela em todos os tamanhos é 70 mm, só na XS que é 71. Tem o clearance, como eu falei, de 700 por 45, que é excelente, e o chainstay 420. De uma bike de estrada tradicional seria 410, né? Tem umas bikes gravel com chainstay mais comprido, então quanto mais comprido o chainstay, a bicicleta vai ficar um pouquinho mais lenta. Então, quando o chainstay é mais curto, a bike fica mais arisca, mais rápida. É claro que tem outras características da geometria que vão fazer com que a bike seja mais arisca ou mais rápida. Por exemplo, o ângulo da caixa de direção dessa bike no tamanho que eu uso é 71.1. É um ângulo relaxado, mas o ângulo do City Tube do canal de selim é 74.2, um ângulo bem reto, né? De uma bike de estrada seria 74 e ali na frente seria 72. Então ela é um pouquinho mais relaxada só que uma bike de estrada. E para um cara que quer fazer tudo com uma bike só, um cara amador, que não tá... mesmo ele pode até competir com essa bike no gravel e na estrada também. É uma bike que dá para você fazer tudo esse tipo de bike. Eu estou falando dessa bike que foi lançada agora, a Vitus, mas tem muitas bikes com essa característica, né? Essa Vitus Venom Evo, que vocês estão vendo a foto aí, aliás, é uma bike muito bonita, seguindo também a tendência, mesmo nas bikes gravel, todos os cabos embutidos, né? Todos os cabos embutidos. E falando ainda em gravel bike, a gravel bike que eu estou usando, que o pessoal da ULL Brasil mandou para mim,
que é a ULL G21. Então, essa bike, que é uma bike que eu estou testando, que eu adoro, ela teve algumas melhorias. Os caras pegaram a bike foi lançada faz pouco mais de um ano, e já fizeram algumas melhorias. A geometria continua a mesma, as características do quadro são as mesmas, aquele clearance monstruoso, cabe pneu 29 2.2 nela, e eu já coloquei e testei, e vocês vão ver aí em breve um vídeo no canal mostrando para vocês os pneus que eu coloquei que estão nela agora, que são pneus gigantes e ainda sobra espaço, né? O que os caras fizeram? Os caras deram uma evoluída na G21, eles fizeram umas mudanças. Primeira mudança, o canote de selim. Eles mudaram o sistema de fixação do canote de selim. Eu estou usando essa bike com o sistema do canote de selim antigo e não tem nenhuma reclamação, mas os caras mudaram, continua a mesma medida, o clamp mudou um pouquinho e a parte de cima onde o selim encaixa também mudou. Outra coisa que os caras mudaram, que isso aí eu acho uma evolução, que é uma tendência em quase todas as bicicletas, é usar o sistema de movimento central T47, ou seja, é um sistema onde você tem rosca de novo, mas um pouco maior, né, que é aquele padrão BSA de 24mm, ou seja, 30mm, mais com rosca. Também mudaram a situação do garfo. O garfo tem vários furos ali para você colocar alforge, suporte de caramanhola, e para algumas pessoas não vão usar isso aí. Então você tem a opção de comprar o garfo sem furo nenhum ou com um furo a hora que você vai encomendar a bike. Fizeram também uma mudança ali onde é o clamp para você colocar o câmbio dianteiro, né, uma atualização. Mudaram também o sistema da gancheira e mudaram também a proteção que tem embaixo do quadro, embaixo do movimento central, né? O resto continua a mesma coisa, com as características da bike, que o quadro pesando 980 gramas no tamanho 49, tá? Se você quiser dar uma olhadinha na ULL G21, tem vários vídeos aí no canal falando sobre ela, já estou com bastante quilômetros rodados, em breve vou fazer mais um vídeo sobre ela. E é uma bike que eu gosto demais. Hoje é a bike que eu uso para gravel, é ela. A Cervelo ficou mais para all-road, é uma bike mais coringa, tá? Então essa aí, né, é a ULL G21. Se você quiser dar uma olhadinha no site lá da Cervelo Brasil, parceira do canal, eles têm essa bike lá, ou frame set, ou um kit com rodas e freios, à pronta entrega. Beleza? Bom, e continuando falando de lançamento de gravel, a marca do Alberto Contador e do Ivan Basso, a Aurum, lançou uma bike gravel. Para vocês terem uma ideia de como o gravel está crescendo na Europa, a marca dos caras só tem a bike de estrada e os caras mandaram lá uma bike gravel e seguindo aquela tendência, né, da gravel para competição. A gente vai falar daqui a pouco das competições na Europa. Então, se você olhar para a Manto, que é a bike da Aurum, cara, ela parece uma bike de estrada, né? Então, com a geometria muito parecida com uma bike de endurance, com um clearance legal para pneu largo, até 45mm, com aquelas proteções no quadro e tal, todos os cabos embutidos, e assim, uma marca premium, né? A Aurum é uma marca premium, né? Faz as suas bikes de estrada e agora lançou essa bike aí que é a Aurum Manto, que é a bike gravel deles. E eles falando justamente isso, é uma bike que a gente quer desenvolver para a questão da competição. Então, olhando um pouquinho para a geometria aqui da bike, 7 tube 74, né? Head tube 71.2, muito parecida com o que a gente viu na Vitz, ou seja, muito parecida com uma bike de endurance. Um top tube um pouquinho mais comprido para usar uma mesa um pouquinho menor, tá? E aí o chainstay mesma coisa, 423mm, ou seja, um chainstay curto, mas cabe pneu grande, ou seja, é uma bike que se você chegar lá e falar assim, ah, não, vou correr com essa bike em uma prova de estrada, você troca as rodas e vai correr com os pneus e a bike de estrada. Então essa está se transformando a tendência
geral das bikes gravel. É claro que tem as bikes específicas, tem alguns outros tipos de bikes para bikepacking, né? Como eu disse aqui, vão aparecendo várias tendências, mas isso está se tornando o maior senso comum. Tudo cabo integrado, clearance para grandes pneus e uma geometria muito parecida com uma bike de endurance. O cara quer ter uma bike só, 2 pares de rodas, coisa que eu já falei já faz uns 3 anos aqui no canal que eu fiz. E é isso aí, essa tendência aí. Então essa bike da Aurum a Manto. E falando em competição, aqui no Brasil a gente teve 2 competições o mês passado. A Gravelland do meu amigo Juliano Raider, lá em Imbituba, em Santa Catarina, né? E a Graveradas, que é uma prova também do meu amigo André Zunzun, que organiza o Caminhos de Rosa, tá? Então aqui no Brasil, cada vez mais a gente está tendo provas gravel, né? Com aquele formato de 100 milhas, né? E formatos maiores de até 200 milhas, algumas provas com mais quilometragem, outras provas com menos quilometragem, mas está se tornando esse padrão aí de 100 milhas, próximo dos 100 milhas, ou seja, dos 160 e poucos quilômetros, e conforme for tendo novas provas aqui, a gente vai anunciando. É claro que tem outras provas que pegam o mountain bike, fazem provas curtas com o mesmo circuito de mountain bike, provas de 40 km, mas na minha opinião, eu já corri muita prova sim, né? Fui em prova de mountain bike, corri de gravel na categoria gravel, não é a essência da categoria. Tanto é que as provas nos Estados Unidos e na Europa, elas são para gravel e longas distâncias, tá? No mínimo uma prova de 80, 100 km para quem está começando, ou para pessoa que tem um pouco mais de idade, ou para crianças. Mas as provas mesmo, mais de 100 milhas. E continuando falando, Trek Gravel World Series. A Trek é a patrocinadora da UCI para essa série mundial. O ano passado eu fui correr na Holanda, no final do ano, a prova lá. Não me classifiquei por 3 posições. A semana passada aconteceu um evento em Aachen, na Alemanha, não sei se fala desse jeito, mas mais de 1.500 pessoas participando. E o legal que são todas as categorias. Você pode se classificar para a prova que vai ser o Mundial Gravel no final do ano. E nessa prova nós tivemos uma coisa muito legal, que foi a participação de vários ciclistas profissionais de outras categorias participando do gravel. Por exemplo, os caras que correm ciclocross, geralmente eles ficam no meio do ano, eles correm alguns correm provas de mountain bike, né, como o Thomas Pidcock, né, alguns correm provas de estrada, como o Tibonis, filho do Sven Nys, está correndo provas de estrada, mas alguns não se encaixam nem em provas de estrada, porque a equipe deles é exclusiva de ciclocross e não pode correr a prova, tem que ser convidada, ou eles não curtem o mountain bike, né, ou não têm essa pretensão de andar de mountain bike. E essas provas de gravel estão acontecendo isso. Então os caras de ciclocross estão correndo essa prova. Essa prova aí de Aachen, na Alemanha, por exemplo, correu o Eliezer Beach, né? E outros caras que correm ciclocross estão correndo essas provas porque não é só treinar, né? Tem que correr porque a corrida vai te dar aquela diferença entre correr e treinar. Então, uma prova muito legal, muita gente participando e competição em todos os lados, na elite, em todas as situações. Algum tempo atrás tivemos outras provas e a gente lembra, né, que eu falei aqui já no canal, falei lá no Instagram também, do Alejandro Valverde, que lidera a equipe Movistar de Gravel, ganhou a prova lá que ele participou, ele simplesmente atacou no quilômetro 2, foi embora e ganhou escapado, vai correr o Mundial de Gravel e entrou nesse mundo gravel aí, o que é muito legal. Continuando essas provas da Gravel World Series, a gente tem exatamente amanhã, né, esse vídeo aqui eu estou gravando dia 19, no sábado, dia 20 de maio, The Gralock, no sul da Escócia, mais de 1.000 pessoas inscritas. No dia 4 de junho, a Hutchinson Rancho Gravel, né, essa prova eu estava planejando para ir esse ano, não deu muito certo, deixa para o ano que vem. E dia 11 de junho, Blue Mountains Gravel Fondo no Canadá. Dia 18 de junho, Wishwon Milo Grand Cossot na França.
Dia 24, no sábado, Highlands Gravel Classic em Fayetteville, nos Estados Unidos. E dia 15 de julho, Gravel 150 em Venhuizen, na Holanda. A prova que eu fui ano passado, que foi no final do ano, os caras mudaram para julho, porque o ano passado, né? Dá uma olhadinha no vídeo aí do canal, como é que foi a prova. 6 graus, chuva durante a prova o tempo inteiro. Acho que, sim, eu nunca passei tanto frio na vida, corri sem luva, que eu não levei luva, eu esqueci de comprar. Cara, uma prova animal, absurda, muito plana, mas com muito barro, uma prova animal. E essa prova mudaram para julho, que já é o verão deles. Então, assim, muitas provas de gravel acontecendo na Europa e outras provas vão acontecer mais. Eu só estou falando das que estão acontecendo mais próximas da gente. Beleza, galera? Então, isso aí, um pouquinho do que a gente pode falar desse vlog gravel aí do mês de maio. Beleza, galera? Até o próximo. Abraço!